Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Vocês já estão manjando já que eu falo isso, né? Já estou quase pulando o vídeo. O pastor Isaac sempre fala isso. Porque eu me preocupo, quero saber se vocês estão bem. Então, interajam lá no WhatsApp. O pessoal que tem aqui da igreja tem o meu WhatsApp. Além de me mandar os vídeos. Eu estou muito feliz, inclusive, com relação a isso. Vou falar para vocês. Ao contrário de algumas semanas atrás, que eu falei que eu estava triste, decepcionado. Essa semana aí muitas pessoas me mandaram os vídeos. Fiquei feliz, empolgado. Falei, não, legal, agora o pessoal parece que tá vendo mesmo. E quem não é da igreja e quiser me mandar também, quiser interagir, pode interagir. Lá no site da igreja, www.igrejaredenção.org.br, tem os meus contatos lá, tem o meu e-mail e pode interagir, pode me mandar. Eu vou ficar muito feliz em receber aí o seu áudio, o seu vídeo, enquanto a gente acompanha aqui essas aulas. Eu falei para vocês na semana passada sobre esse material que a gente está preparando para reforçar essas aulas aqui. E uma avaliação também. As crianças aí, vocês que estão assistindo, são da igreja, se preparem, vai ter uma avaliação de todas essas aulas aqui. Sim, uma grande avaliação de todas essas aulas para efeitos de premiação no final do ano. Por que eu faço isso? Eu acho que a avaliação tem esse objetivo de ver se vocês estão estudando, se vocês aprenderam de fato, se vocês memorizaram as lições, as verdades que eu falei aqui durante todos esses vídeos. Nós estamos já no 38º vídeo, estamos aí chegando a quase 40 aulas. Sim, 40 aulas. Eu acho que a lição aqui de Eliseu deve chegar aí, a série Elias e Eliseu deve chegar aí a 50 aulas. Então, nós vamos fazer uma grande avaliação. Quem está anotando, tem um caderninho anotando as lições, vai ficar muito fácil, porque você vai poder estudar pelas suas anotações. Olha só, eu venho falando desde o começo para você ter o caderninho e anotar. Quem não anotou vai ter que rever todos os vídeos. Não é ruim também, mas vai tomar um tempo maior, tá bom? Então nós vamos ter uma avaliação, provavelmente quando terminarmos aí a série, se tivermos mais 10 aí, então são mais 5 ou 6 domingos. Então contem aí lá para o mês de setembro, outubro, nós vamos fazer essa avaliação, tá bom? Tem gente de fora querendo participar, acho isso muito legal. Eu vou disponibilizar também para essas pessoas que quiserem. Entrem em contato comigo ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Deixe aí o seu contato para eu manter você no radar, para quando sair essa avaliação, você também receber o arquivo, tá bom? Tudo baseado nessa série, para ver se o conhecimento fixou na mente de vocês, tá? E o material que eu estou preparando é para a interação dos pais com os filhos. São aí o que eu chamo de flashcards. São cartões com perguntas e respostas rápidas. Você pode fazer aí até com os seus filhos mais novos. Perguntas rápidas acerca de Deus e acerca das aulas, claro, acerca do que nós aprendemos ao longo desses vídeos. Então, para você fixar o conhecimento. Porque, gente, eu não vou cansar de dizer, o conhecimento bíblico que vocês obtêm aqui, à luz da palavra, é para a vida inteira, e vai proteger vocês de viverem uma vida no lixo que está o mundo. Sim, vai proteger vocês. Vocês vão obedecer a Deus, agradar a Deus, viver para a glória de Deus, de maneira reta, santa, justa, fazendo o que é bom, obedecendo os pais, indo à igreja, lendo a palavra, orando pelos irmãos, tendo amigos santos, amigos bons, amigos que te levam para mais próximo do Senhor. Essa vida é uma vida feliz à luz do que diz a Bíblia. Não é a vida que o mundo oferece. O mundo quer te matar. Sim, o mundo quer te matar. Se você sair do aprisco do Senhor, o que é o aprisco? Onde estão as ovelhas
do Senhor Jesus, do bom pastor que é Jesus. Se você sair do aprisco, fora desse aprisco só há morte, tristeza e solidão. Sim, solidão. Fechado aqui o parênteses, a parte introdutória, vamos caminhar aí no ministério de Eliseu, tá bom? Abra sua Bíblia em 2 Reis 4, nós vamos ver aí apenas 3 versículos, 42, 43 e 44. Então, 2 Reis 4, 42 até o 44. No episódio anterior, na história anterior, Deus sustentou ali aquelas pessoas que estavam com fome, os discípulos dos profetas, sustentou eles ali, tirando a morte, tirando o poder venenoso da colossíntida, mas sustentou aquelas pessoas que estavam com fome. E Deus vai continuar sustentando os discípulos dos profetas num outro episódio aqui. Um episódio que parece aí uma multiplicação de pães. Sim, vamos ver aqui. São apenas 3 versículos. Acompanhe comigo e o que nós vamos aprender hoje? O que nós devemos levar para a nossa vida? Que Deus sustenta o seu povo. Sim, essa é a nossa mensagem central. Deus sustenta o seu povo. Deus sustenta aqueles a que lhe pertencem. Deus sustenta os seus filhos. Você é filho de Deus? Sabe como ser filho de Deus? Leia João 1. Sim, você vai aprender como ser filho de Deus. Como nós podemos nos tornar filhos de Deus. João 1, versículo 12 ou 14. Deixa eu abrir aqui para você descobrir como se tornar um filho de Deus. Versículo 12. Versículo 12. João 1, 12. Você quer saber como se tornar um filho de Deus? Leia João 1, 12. Eu não vou falar aqui, porque você tem que abrir a sua Bíblia e ler, tá bom? Então, Deus sustenta o seu povo, só aqueles que se tornaram filhos de Deus. Ele sustenta, sabia? Sustenta com comida, com coisas materiais, sim. Claro que Deus sustenta. Deus não sustenta só espiritualmente. A gente não vive só de ar, vive só de Bíblia, a gente precisa comer. Claro que precisa comer. Senão a gente morre. E Deus nos sustenta, Deus nos dá. O almoço que você teve hoje foi Deus que deu. O café da manhã foi Deus que deu. O biscoito no armário, Deus que deu. Por quê? Porque Deus sustenta o seu povo. Vamos ver como Deus fez isso nesse episódio aqui, tá bom? Versículo 42 de 2 Reis 4. Veio um homem de Baal Salisa, nós não sabemos onde fica Baal Salisa, tá? É um lugar desconhecido. Provavelmente ali na região do Vale de Jezreel, um pouquinho mais para cima, mas é especulação. Não se perdeu a localização, perderam a localização dessa cidade ou região, tá bom? Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Quero fazer aqui com vocês, antes de continuar a história e vermos que Deus sustenta o seu povo, eu quero fazer uma digressão. O que é uma digressão? Está aparecendo você que está anotando? O que é uma digressão? Não é uma degressão. Escreva corretamente. Está escrito aí, ó, digressão. Copia, para você não escrever errado. Escrever errado, gente, além de ser feio, causa problemas. Causa muitos problemas. Você tem que escrever corretamente. Você tem que ter um modo de vida correto, santo, porque isso reflete a glória de Deus, reflete quem é Deus. Aquela pessoa ela tem preocupação em agir corretamente, inclusive no modo de escrever. Sim, o crente não pode ser relaxado no seu modo de escrever. Ele não pode ser ignorante no seu modo de escrever. Achar que isso não tem problema. Claro que tem problema. Você não demonstra um caráter disciplinado, um caráter que cresce em conhecimento se você escreve errado. Por isso, nós devemos nos preocupar sempre em escrever certo, tá bom? Então escreva aí, ó, digressão. O que é uma digressão? Por que eu vou fazer uma digressão? Nós temos aqui um assunto, eu vou falar acerca de outro assunto distante, quando eu vou distante desse assunto que nós estamos falando.
que o assunto principal é que Deus sustenta o seu povo. Eu vou fazer um parênteses nessa história. Antes de continuar a história, eu vou fazer um parênteses e vou explicar para você um detalhe interessante. Vocês estão vendo aqui um homem que veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Não sei se vocês lembram, mas em Israel, no Reino do Norte, não havia adoração ao Deus de Israel. Não havia. Eles estavam adorando a Baal por meio dos altares, dos postes ídolos. Estavam adorando a Baal. Não havia adoração a Deus do modo como ele prescreveu lá em Levítico e Deuteronômio. Não havia. Onde havia adoração a Deus? Em Jerusalém, no templo em Jerusalém. E Jerusalém ficava no reino do sul, ficava em Judá. Então, em Israel não havia adoração. Mas mesmo assim, esse homem fiel, trouxe ali diante do homem de Deus os pães das primícias. Que pães das primícias eram esses? Eram pães, era uma obrigação que os israelitas tinham de dar. As primícias são os primeiros frutos, são as primeiras coisas. Então, quando saía ali a colheita, eles davam os primeiros frutos, as primeiras coisas, davam para os levitas no templo. No templo, davam para os levitas, tá bom? E esse homem de Israel não tinha templo, ele mantinha sua fidelidade e depositou diante de Eliseu, o representante de Deus, então diante do próprio Deus ele depositou, continuava em sua fidelidade na adoração a Deus. Poderia jogar fora? Não tem mais templo aqui, tá todo mundo adorando a Baal, tá aqui no meio dessa bagunça toda. Muitas pessoas fizeram isso. Parece que muita gente foi nesse caminho. Só que esse homem anônimo, nós não sabemos o nome, esse se manteve fiel e trouxe ali o que Deus mandou lá em Levítico, Deuteronômio. Deus mandou fazer assim. Eu não tenho templo aqui, mas eu tenho um representante do próprio Deus atuando aqui em Israel. Então eu vou levar diante dele os pães das primícias. Você pode estar na sua escola sozinho. Você pode estar na sua família sozinho. Como assim sozinho? Só você é crente na sua escola. Só você é crente na sua sala de aula. Em toda a sua escola só tem você de crente. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. E de fato eu estava assim. Eu não conhecia nenhum outro crente na minha escola, tampouco na minha sala, mas todos sabiam que eu era crente. E eu era zombado por causa disso. Sim, você pode estar passando pela mesma experiência que este pastor passou quando era da idade de vocês. Mas eu exorto vocês, aconselho vocês, admoesto vocês que se mantenham fiéis como este homem se manteve fiel. Sim. Sejam fiéis. O mundo está caindo. Estão todos adorando a Baal na sua sala. Não estão adorando a Baal, mas estão todos vivendo de modo reprovável. Estão todos vivendo na sujeira, na podridão, no pecado, fazendo o que quiser, esquecendo-se de Deus, assim como Israel esqueceu de Deus. Você é o único crente ali. Mantenha-se fiel. Apresentando diante de Deus o quê? Os pães das primícias? Não, nós não temos mais isso hoje. Apresentando diante de Deus as suas boas obras, as suas orações, o seu bom testemunho diante dos crentes, diante dos incrédulos, diante das pessoas que não são crentes. Mantenha-se fiel tal como esse homem se manteve fiel. Contudo, saiba que a fidelidade ela tem um preço. Sim, ela tem um preço. Um custo, que muitas vezes é a solidão. As pessoas não vão gostar de você. Eu já mencionei aqui que lá em Timóteo diz que se nós desejamos viver piedosamente em Cristo, seremos perseguidos. Tem esse custo. Às vezes é a solidão, às vezes é a perseguição moral, psicológica, às vezes até física para algumas pessoas.
mas mantenham-se fiéis. Abra sua Bíblia lá em Tiago 1. Nós somos exortados, a Bíblia nos manda considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações. Você está aí na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, não que vocês não trabalham, não sei, né? Bom, acho que tem alguns adultos que me assistem essas aulas aqui. Então, se você está no seu trabalho, você é o único crente lá, ou tem ali o seu irmão, vocês sofrem porque são crentes, considerem isso motivo de grande alegria. Porque lá em Tiago 1, do versículo 2 até o 4, a Bíblia diz assim: meus irmãos, têm de motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sejam fiéis, tal como esse homem foi fiel. Em 1 Pedro também, 1 Pedro 14, 1 Pedro 4,14. 1 Pedro 4,14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, olha aqui, a perseguição, olha aqui. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Ué, como assim? Eu estou sendo perseguido e eu sou bem-aventurado? À luz da Escritura, à luz da Bíblia, você é bem-aventurado. Você é feliz. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócio de outros. Você não pode sofrer por fazer o mal. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Seja fiel. Glorifique a Deus com o nome de cristão. E se mantenha alegre porque você está sendo perseguido. Deus nos dá forças para passar por isso. Volta lá, vamos voltar da digressão, vamos voltar para a nossa história. Fiz uma digressão aqui com vocês acerca da fidelidade desse homem que nós não conhecemos. Nós não sabemos o nome, mas ele se mostrou aqui fiel. Então volta da digressão, vamos voltar para a nossa história aqui, sabendo que Deus sustenta o seu povo. Versículo 43, ele trouxe ali 20 pães e espigas verdes. Porém seu servo lhe disse: Como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Qual era a pergunta aqui do servo de Eliseu? Podia ser Geazi, né? Qual a pergunta dele? Existem dois problemas aqui. Alguns comentaristas dizem que isso não foi uma multiplicação. Mas eu acho que o fato do escritor colocar números aqui demonstra sim uma preocupação ali, uma proporção desigual. Porque nós tínhamos 100 homens e 20 pães. Dá para sustentar 100 homens com 20 pães? Eu acho bem difícil. Quando a gente faz vaquinha aqui na igreja, quando a gente pede pizza, é praticamente meia pizza por cabeça. Quando, dependendo dos homens, não é uma pizza inteira por cabeça. Então, se eu tiver só 20 pedaços para 100 homens, vai dar? Não vai dar. 20 pedaços de pizza para 100 homens, eu posso ter 20 pizzas para 100 homens, também não vai dar. Então, aqui, a preocupação com números, acho que mostra, sim, uma multiplicação ali. Não sei se o pão foi multiplicado ou se aqueles homens foram saciados de modo com pouco. Mas o fato é que o poder de Deus sustentou aqueles 100 homens que estavam ali. Isso nós podemos extrair do texto. Eles foram sustentados por Deus milagrosamente por meio daqueles 20 pães, tá? E a pergunta aqui do servo também envolve uma outra questão. Uma questão da lei mosaica. Para quem eram aqueles pães? Os pães das primícias. Quem deveria comer? Quem deveria ser alimentado com aqueles pães? Os levitas. Os que serviam no templo. Tinha levita ali? Eram homens comuns, eram discípulos de profetas. E a pergunta dele, como é que eu não posso dar os pães das primícias para esses homens? Mas
Deus sustenta o seu povo de modo extraordinário. Deus sustenta. E olha o que Eliseu disse. Ele tornou a dizer, Eliseu, né? Dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Sobejar é sobrar. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra de Eliseu. Palavra de Eliseu? Não. Conforme a palavra do Senhor. O Senhor deu de comer àqueles homens. O Senhor sustentou o seu povo em meio à fome, em meio à escassez. Deus sustentou o seu povo. Deus multiplica recursos. Deus que é o dono do ouro, da prata, de tudo. Deus é soberano. A história de Eliseu, a história de Elias mostra isso, que Deus controla tudo, que Baal não controla nada. E que o povo deve se voltar ao Deus de Israel, que controla tudo, a chuva e dá o alimento e multiplica. Esse Deus que tem todas as coisas na sua mão, deu o almoço de domingo para você e a sua família. Foi esse Deus que se preocupou com você e deu esse almoço. E deixou o seu armário com alimento. Não lhe deixou faltar nada durante a pandemia. Sim, a pandemia pegou muitas pessoas de surpresa, mas o Senhor nos tem sustentado. Deus não nos dá o que nós queremos. O livro de Tiago fala que nós oramos de modo errado, pedindo as coisas para gastar com as nossas próprias cobiças, com os nossos próprios desejos. Não. Deus nos dá o necessário. E, aliás, Deus nos dá muito mais do que nós precisamos, porque Ele é generoso, porque Ele nos sustenta com mão generosa, pródiga. Ele derrama sobre nós as suas bênçãos. Abra aí a sua Bíblia em Lucas 12. Lucas 12. Para ver como é que esse Deus que sustenta, como Ele age. Lucas 12, 22 até o 24. Lucas 12, 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Eu não preciso ficar me preocupando. Mas amanhã vai ter comida. Mas eu vou vestir. Não precisa se preocupar, porque a vida é mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não tem despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Deus sustenta os corvos, eles não estão nem aí em guardar no celeiro, se preocupar com isso. Quem sustenta os corvos? Deus. Quanto mais nós. Nós valemos muito mais para Deus, porque somos seus filhos. Você ainda não é um filho de Deus? Não? Você está me assistindo? Não é filho de Deus? Leia João 1,12 e aprenda lá como se tornar filho de Deus. Tá bom? E se tornando filho de Deus, você vai poder desfrutar do sustento que Deus dá. E eu não preciso me preocupar, eu posso viver em paz. Posso viver em paz, não preciso ficar em depressão, preocupado, arrancar os cabelos. Não, porque Deus nos dá o sustento. Nós valemos muito mais do que os corvos e Deus nos dá tudo isso e muito mais. A Bíblia fala que Deus, em Lucas 11, lá no versículo 13, diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhes pedir. Aqui mostrando a generosidade de Deus. E tem uma pessoa que passou por bons bocados, uma pessoa que passou por fome, por perseguição, por problemas terríveis. Essa pessoa era o apóstolo Paulo. Deus sustentava o apóstolo Paulo? Sim, claro que sustentava. E ele afirmou algo, mostrando ali o poder de Deus sobre a sua vida, em Filipenses 4,13. Abra sua Bíblia, porque esse será um desafio, não é decorar versículo, é o desafio
de Filipenses 4:13. O que vocês terão que fazer? E me mandar ou um áudio ou um vídeo. Eu gosto de vídeo porque eu vejo a expressão de vocês, no rosto de vocês. Filipenses 4:13. Olha só o que o apóstolo Paulo diz acerca de Deus com relação a esses problemas de sustento, de fome, enfim. Não vou dar muita dica, porque senão eu acabo abrindo aqui o desafio. Calma aí. Versículo 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Que versículo legal, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O desafio é o seguinte: vocês vão pegar esse versículo e vão me responder a seguinte pergunta: o que é tudo posso? O que é esse tudo? O que significa esse tudo? Significa que eu posso pular de um prédio, cair no chão e Deus vai me livrar porque Ele me fortalece, porque eu sou forte, porque virei o super-homem? É isso que o apóstolo Paulo quis dizer? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, Deus vai me dar forças para eu comprar um super videogame. É isso que o apóstolo Paulo tinha em mente? Uma dica: leiam o contexto. Leiam os versículos anteriores para poder entender o que significa esse tudo posso. O que é esse tudo? Me mandem um áudio ou um vídeo explicando para mim, ó pastor, esse tudo posso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é isso, isso, isso e isso. Isso quer dizer que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ele pode isso, isso e isso naquele que o fortalece, que é Deus. Entenderam? Se tiverem dúvidas, me mandem mensagens, perguntem aí nos comentários que eu vou interagir com vocês, tá bom? Esse é o desafio da semana, eu espero que vocês me mandem até sábado, tá? É para me mandar até sábado, senão eu vou descontar lá os pontinhos de vocês na avaliação, tá bom? Me mandem até sábado, não é difícil, só ler o contexto, tá escrito no texto, para esse exercício de hermenêutica, de leitura da palavra, para não ficar inventando coisa, tá bom? Aguardo o desafio de vocês, tenham uma excelente semana na presença de Deus, leiam a Bíblia todos os dias, orem bastante. Um abraço forte, tchau, tchau.